Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor. Amém. Hoje, pela tarde, preparando a mensagem, ainda passando a semana inteira, muitas vezes uma mensagem ela tem que germinar, né? Passamos a semana inteira e às vezes Deus não falou nada ainda. Mas hoje, pela tarde, para a glória de Deus, Deus me deu a mensagem dessa noite. E assim como Deus falou bastante comigo, tenho certeza que Deus vai falar bastante com cada um que aqui está. Amém? Eu convido a amada igreja que abram vossas Bíblias no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, no seu capítulo de número 6, a partir do verso, vamos no verso 14. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Aqueles que encontrarem, eu peço que já se coloquem de pé. O tema da mensagem dessa noite se chama Quebrando Barreiras. Há barreiras em nossas vidas que elas precisam ser quebradas. Amém? E Deus vai falar conosco nesta noite, através da vida de um homem, as barreiras que nós precisamos quebrar em nossas vidas. Diz assim, no versículo 14 do capítulo 6 de 2 Samuel. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Oremos, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai amado, Pai bendito, graça te damos, Senhor, pela tua santa, rica e poderosa palavra, Senhor. A tua palavra, Deus, que separa junta de medula, alma de espírito, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, que o homem diminua para que tu cresças, Senhor. Deus, vem poderosamente, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que cada um aqui tem passado, Senhor, cada luta aqui, Senhor. Deus, então te pedimos, Senhor, fala no profundo, fala no íntimo, Senhor, fala no particular, Deus, com cada um aqui presente, Senhor. E usa-me, Senhor, mais esta noite como teu instrumento, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar a todos. Vamos voltar aqui no versículo de número 13, diz assim: Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir da casa a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Para aqui, igreja. Antes de entrarmos definitivamente na mensagem, o primeiro ponto, a primeira barreira em que devemos quebrar é a barreira da tristeza. Muitas vezes as lutas vêm, as dificuldades vêm, as adversidades vêm e nós começamos a deixar a tristeza tomar conta de nós. Ah, pastor, mas eu estou na igreja, não deixa a tristeza. Meu amado, minha amada, nós todos estamos sujeitos à tristeza, amém? A tristeza ela vem, as lutas elas vêm e elas vão nos sufocando e muitas vezes vem a tristeza e saímos de casa, falamos assim, vamos à casa do Senhor e aí nos lembramos de quando era no início que nós nos regozijávamos, nós jubilávamos e falávamos assim, vamos à casa do Senhor e muitas vezes estamos indo à casa do Senhor tristes, abatidos. Muitas vezes pelo que acontece lá fora, muitas vezes o que acontece em nossas famílias, ou até mesmo dentro da igreja. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós devemos nos alegrar no Senhor. Davi se alegrava, Davi dançava, Davi se alegrava no Senhor. É interessante que lá no trabalho, muitas pessoas perguntam, falam assim, pô, você é pastor, mas você é tão alegre, você é tão pra frente. Eu falei, Jesus era alegre, meu amado. Temos que ser alegre. Crente não tem que ser, não, eu sou crente, eu tenho que ficar muito sério. Não, Jesus era alegre, era feliz. Nós devemos propagar essa alegria do Senhor, amém? Porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa. Então devemos ser alegres, amém?
Muitas vezes chegamos no trabalho, já, não aguento esse trabalho. Eu falo isso porque muitas vezes, quando Deus está falando contigo, Deus já falou comigo, amém? Muitas vezes eu chego no trabalho, cheguei aqui de novo. Dê glória a Deus que você tem um trabalho, meu amado, minha amada. Tem que dar glória a Deus. Mas pastor, o senhor não sabe, pastor, lá está muito difícil. O meu também é. Mas, meu amado, temos que glorificar a Deus, temos que nos alegrar no Senhor, amém? Davi, ele cantava, ele se alegrava, ele dançava na presença do Senhor. Vamos nos alegrar na presença do Senhor, amém? A primeira barreira que devemos quebrar é a barreira da tristeza. Agora volte um pouquinho na sua Bíblia. Volte um pouquinho na sua Bíblia, que fica em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 6. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 6. Aqui, no contexto, Deus rejeita Saul e fala para Samuel ungir um novo rei. Saul desobedece a Deus e Deus fala para Samuel, Samuel, eu quero que você unja um novo rei. Vamos acompanhar aqui. Versículo de número 6 do capítulo 16 de 1 Samuel. Diz assim: Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitou. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. A segunda barreira que devemos quebrar é a barreira dos olhos naturais. Muitas vezes olhamos para determinada coisa, aquilo ali é maravilhoso. Mas devemos olhar com olhos espirituais. Às vezes olhamos a vida do coleguinha de Facebook, a vida dele é maravilhosa, ele viaja toda hora, eles viajam toda hora, o casamento é maravilhoso. Eu só trabalho, pastor, meu Deus, quando Deus vai me dar um refrigério? Meu amado, minha amada, aquilo ali você está vendo o exterior, amém? Mas Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração, Deus vê o interior, amém? Você não sabe as dificuldades que eles estão passando, você não sabe como está a vida deles. Muitas vezes olhamos para as pessoas e falamos assim, a pessoa às vezes está solteira e fala assim, olha, aquele ali é o varão para a minha vida, aquela ali é a varoa para mim. Meu amado, minha amada, não olhe o exterior, Deus vê o coração. Então conheça direitinho, vê as atitudes, vê como ele trata a mãe e o pai dele, vê como ela trata a mãe e o pai dele, que da mesma forma que eles tratam os seus pais, assim ele vai te tratar, assim ela vai te tratar. Amém? Deus olha o coração. Não se atente para o que está no exterior. Pastor, aquela pessoa ali não tem jeito. Você não conhece o coração dela. Só Deus pode sondar, esquadrinhar os corações. Amém? Então devemos quebrar essa barreira dos olhos naturais. Devemos começar a olhar com olhos espirituais. Nos deixamos levar por aquilo que nós estamos olhando. E não por aquilo que Deus está falando conosco. Amém? Para de olhar com olhos naturais, quebra essa barreira e vamos olhar com olhos espirituais. E continua. Versículo de número 10, dê um pulinho aí. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes? Perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te, unge-o, pois este é ele.
para quê? O interessante é que Jessé, sabedor de que Samuel viria ungir um de seus filhos, ele foi do favorito a favorito. É esse, com certeza é esse, é o meu preferido, sisudo, alto, forte. Não, é esse. Chegando ao ponto de se esquecer de Davi. Mas se acabaram todos. Ah, não, tem um mais moço. Ele tá apacentando ovelhas. Só faltou ele falar assim, mas eu acho que não é ele que você está procurando, não. Só faltou ele falar isso, né? Ah, tem um mais moço, tá lá apacentando ovelhas. Vamos quebrar a barreira de acepção de pessoas. É momento de quebrar esta barreira de acepção de pessoas. Davi não foi escolhido por seu pai. Davi não foi escolhido por seus irmãos. Davi foi escolhido por Deus. Nem mesmo por Samuel, pois quando olhou para Eliabe disse, é este. Samuel também olhava com os olhos, mas Deus sonda e esquadrinha os corações, amém? Nós não devemos fazer acepção de pessoas, devemos quebrar esta barreira, mas esse aqui é muito ungido. Olha, uma vez eu dirigi na igreja da usina, uma irmãzinha falou, como é que é? Pastor, mas lá naquela igreja que eu fui, tem muita unção. Aquele pastor tem muita unção. Falei, minha irmã, uns são, outros não são, minha irmã. A verdade é assim. Meu amado, minha amada, não se deixe levar por gritos, falas, pula daqui, pula dali. Deus sonda e esquadrinha o coração, amém? Deus sonda e esquadrinha o coração. Muito espetáculo não quer dizer nada. Muita firula não quer dizer nada. Deus sonda e esquadrinha os corações. Amém? Deus não escolhe porque você é mais douto, porque você é isso, porque você é aquilo. Não! Deus escolhe porque Ele sonda e esquadrinha os corações. Amém? Deus olhou para Davi e falou, é este! Mas por que logo ele, ruivo, bonitinho? Não tem porte de rei, é pequeno. Tem que ser grande, tem que ser alto, tem que ser forte, tem que ser imponente para ser rei. Deus falou, não, eu quero aquele pequenininho, ruivo, bonitinho. É esse. Meu amado, minha amada, quem Deus escolhe, não adianta o mundo rejeitar, porque é um escolhido de Deus, amém? Você pode ter sido rejeitado a sua vida inteira, mas saiba de uma coisa, se você está aqui ouvindo essa mensagem, foi porque Deus te escolheu, amém? Deus é que te escolheu. Pastor, mas eu já sofri tanta decepção na minha vida. Não importa, meu amado. O importante é que Deus te escolheu. Mas por que eu? Olha, porque Ele sondou o seu coração. Porque Deus escolhe aqui, é o coração. Mas eu sou falho, pastor. Todos nós somos. Mas eu erro demais. Todos nós erramos. Mas pastor, não sou digno. Nenhum de nós somos. Mas Deus sonda e esquadrinha o seu coração. Deus te escolheu porque Ele te conhece antes mesmo de você nascer. Deus já tinha te escolhido. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E continua. Versículo de número 13. Todos acharam aí? Versículo de número 13. Diz assim. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Para aqui. Essa barreira, eu vou chamar de barreira do tempo. O interessante é que Davi é ungido rei, aqui, capítulo 16, versículo de número 13. Mas Davi não foi levantado rei aqui. Toda promessa de Deus passa pela barreira do tempo. Toda promessa de Deus passa pela barreira do tempo. Ele já havia sido ungido, mas ele não havia assumido
o posto que Deus tinha para ele. Davi ainda teria que enfrentar um gigante. Davi ainda teria que lutar muitas batalhas por Israel. Davi ainda teria que ser perseguido por Saul. Até que, depois de tudo isso, depois de ter desanimado, de ter ido parar numa caverna, se escondido, depois de tudo isso, que veio a promessa para Davi. Meu amado, minha amada, toda promessa passa pela barreira do tempo. Amém? Devemos quebrar isso, quebrar essa barreira em nossas vidas e entender que há tempo para todas as coisas. Amém? Não é porque está demorando que Deus se esqueceu de você. Não é porque está demorando que a promessa não vai acontecer. Não é porque está demorando que Deus mudou de ideia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Glória a Deus. Mas pastor, todos eles foram na minha frente. Eu estou em último. Meu amado, minha amada, nada nessa vida é uma corrida. Amém? Pastor, a promoção, pastor, Deus tinha para mim, mas Deus colocou outro. Deus tinha para mim, Deus me prometeu e já foi mais outro. Pastor, não interessa. Quando você assumir, você vai ser o melhor naquilo que você fizer, porque Deus vai te dar no tempo certo. Espere o tempo de Deus, porque aí você vai poder fazer o seu melhor. Amém? Glória a Deus. É no tempo de Deus. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Há uma barreira que tem que ser quebrada em nossa mente. Muitas vezes o tempo nos atrapalha, nos tira do foco, nos desvia do caminho certo. Mas Deus está falando contigo, no tempo certo eu vou te honrar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Dê mais um pulinho na sua Bíblia. Hoje a mensagem é rápida mesmo. Versículo de número 17, ainda no capítulo 16, diz assim: disse Saul aos seus servos. Saul aqui estava procurando alguém que tocasse harpa, porque ele estava possuído de um espírito demoníaco. Diz assim a mensagem, a palavra. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. E o Senhor é com ele. Essa barreira eu chamo de quebrando a barreira do ninguém reconhece o que eu faço. Quebrando a barreira do ninguém reconhece o que eu faço. Será que é só comigo que acontece isso? Às vezes eu faço as coisas, você faz as coisas, tudo certinho. Você é o que segue a regra melhor. Você é o que se empenha mais. Mas o outro é reconhecido e você não. E aí acontece de novo, e de novo, e de novo, e você começa a pensar: ninguém reconhece o que eu faço. Meu amado, minha amada, você tem que esperar a honra de Deus, porque quando a honra é de Deus, ela vem no tempo certo, amém? Ela vem no tempo certo. Os irmãos estavam lá, repudiando Davi. O pai nem ligava, a mãe nem cita quais eram as atitudes dela. Parecia que ninguém se importava com Davi, mas saiba de uma coisa, as pessoas te observam, as pessoas se espelham em você, as pessoas olham para a sua vida e se espelham nela. Davi não sabia, mas aquele homem estava a observá-lo. Era um rapazinho pequeno, ruivo, como mesmo disse aqui, de boa aparência, mas ele fala outras características. Forte, valente, homem de guerra, pequenininho, homem de guerra, era homem de guerra. Os outros não estavam vendo, mas saiba de uma coisa, tem gente te observando e se espelhando em você, e vai olhar e falar assim: é valente, ele é valente, ela é valente, não foge de uma luta, não foge de uma batalha, não desiste.
espera em Deus, se fortalece em Deus, se alegra no Senhor. Há pessoas que estão observando a tua vida e se espelham em você. Você não pode parar agora. Você não pode desistir agora. Porque tem pessoas olhando para você e falando, eu não desisto porque ela não desiste. Eu não desisto porque eu olho para a vida dele e ele não desiste. Então eu não posso desistir também. Aquele homem olhava para a vida de Davi e falava, homem forte, sisudo, valente. E reconhece. Ele só queria alguém que tocasse harpa. Mas o homem deu todas as características de Davi. Falou, olha, além de tocar harpa, ele é forte, sisudo, valente, homem de guerra. E Deus é com ele. Deus é com ele. Que as pessoas olhem para a sua vida e falem assim, Deus é com ele. Deus é com ela. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E continua. Versículo de número 26. Dê um pulinho aí. Versículo de número 26. Não tem versículo de número 26. Tem versículo número 26 na Bíblia? Glória a Deus, amém? 1 Samuel 17, 26. Lógico que tem, no capítulo 17. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir o filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Para aqui. Aqui o gigante já havia aparecido na vida de Davi. Aqui Golias já estava afrontando o exército e Davi chega. E o mais interessante é qual é a atitude de Davi. Aqui no finalzinho ele diz aqui, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? A outra barreira é quebrar a barreira do não conhecer o poder de Deus. A palavra de Deus ela vai nos dizer que erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Muito se fala nas igrejas sobre as pessoas que não conhecem as Escrituras, não é verdade? As igrejas estão cheias de pessoas pulando, dançando e não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Meu amado, minha amada, as igrejas também estão cheias de pessoas que não conhecem o poder de Deus. Que isso, pastor? Eu creio. Você crê quando é com os outros. E quando é com você? É a mesma fé no poder de Deus? Você tem aquela certeza de que Deus vai fazer também na sua vida? Porque parece que é mais fácil acreditar que vai acontecer na vida do irmão, né? Às vezes o irmão está passando por alguma coisa e você fala assim, fique tranquilo que Deus vai trazer a solução, né? Aí quando é na tua vida, meu Deus, eu estou perdido, não tem jeito, não vai dar. Meu amado, minha amada, Davi fala, quem é este para afrontar o exército do Deus vivo? Davi não estava confiando na mão dele. Davi estava confiando no poder de Deus. Davi confiava era no poder de Deus. Se ele olhasse para ele, ele ia falar, eu desse tamanho, esse cara é gigante. Mas ele falava, olha, Deus é comigo. Eu sei que Deus é comigo. E se Deus é comigo, quem será contra mim? É isso que você tem que dizer no momento de adversidade. Se Deus é contigo, quem será contra você? Porque você peleja a peleja de Deus, amém? Davi estava pelejando a peleja de Deus. Davi estava ali com Deus. O poder era de Deus. A luta era de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quebrando a barreira do não conhecer o poder de Deus. Então, quando chegarem as adversidades, chegar a doença, chegarem as lutas, nós vamos nos lembrar de que conhecemos o poder
de Deus, porque Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que faz, Deus é um Deus que multiplica. Amém? Glória a Deus. E continua. Versículo de número 31 do capítulo 17. Diz assim: ouvidas as palavras de Davi, falaram e anunciaram-nas a Saul, que mandaram chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Para aqui. É momento de quebrarmos a barreira de isso não é para mim. Se Deus te chamou para lutar, é porque é para você, amém? Senão ele chamava o outro. Se Deus te chamou para algo, é porque é para você, amém? Muitas vezes acontece isso. Deus, eu queria tanto ser promovido, a pessoa é promovida, daqui a pouco ela fala assim, não é para mim essa vaga. Meu amado, Deus não te deu? Deus não te deu? Então é para você, amém? Pastor, o pastor me chamou para assumir tal função. Eu não sou capaz. Quem capacita é Deus, amém? Quem te capacita é Deus. Não é para mim, que não é para você. Quebra essa barreira. É para você sim, porque foi Deus que te chamou. É Deus que te capacita, que te prepara. Amém? Foi Ele que te chamou. Faça como Davi, não desfaleça o seu coração. Eu vou lá, porque Deus me chamou. Amém? Foi Deus que me chamou para essa luta. Davi sabia que ele tinha um propósito com Deus. Amém? Ele tinha um propósito, ele tinha um chamado. E você tem um chamado, você tem um propósito. Amém? Glória a Deus. E continua. Já estamos quase encerrando. Amém, igreja? Versículo de número 33. Diz assim: porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu, não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Para aqui. Essa barreira, eu chamei de quebrando a barreira do leão, do urso e do gigante. Pastor, mas o que é a barreira do leão, do urso e do gigante? Então vamos começar pela menor barreira, a do leão. O leão, ele representa Satanás, que quer nos devorar, anda ao nosso derredor, querendo nos devorar, nos tragar. Amém? E nós enfrentamos sempre essa barreira, Satanás sempre se levantando, tentando nos parar, tentando tocar na nossa ferida. Mas Davi vai falar: olha, eu venci a barreira do leão. E você também tem que vencer, amém? Não deixe que Satanás fale nos seus ouvidos que você não é capaz, que você não vai chegar lá, que você tem que parar, fazendo você desanimar e desistir daquilo que Deus tem para você. Amém? Devemos quebrar a barreira do leão. Mas há uma segunda barreira que é maior do que a barreira do leão, que é a barreira do urso. O urso, ele representa o mundo, que ele nos sufoca, nos espreme. O mundo, as lutas, as doenças, as adversidades, elas vêm tentando nos sufocar, vêm tentando tirar o nosso fôlego,
E muitas vezes, se não vigiarmos, estamos fora da igreja. Se não vigiarmos, estamos mortos dentro da igreja. Porque deixamos o que acontece lá fora abalar o que está aqui dentro. Amém? Davi nos fala, devemos vencer tanto a barreira do leão como a barreira do urso. Amém, igreja? Mas há uma terceira barreira. E essa barreira é a mais forte de todas. É a barreira do gigante. E essa barreira, ela está aqui, onde você está vendo, em você mesmo. A barreira do gigante somos nós mesmos. As nossas vontades, as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós somos o nosso maior inimigo. Nós somos o nosso maior inimigo. Nós somos os nossos gigantes. E Davi vai falar, olha, eu venci a barreira do urso, eu venci Satanás. Eu venci a barreira do leão. Eu venci a barreira do urso. A das adversidades. Estava lá sendo rejeitado, as coisas aconteciam comigo. Ninguém se importava, mas eu venci. E eu vou vencer também a barreira do gigante. Eu vou vencer a minha vontade carnal. Eu vou vencer as coisas que não agradam a Deus. Amém? É essa barreira que devemos vencer também. Esse é o gigante que devemos derrubar. É o gigante que quer te parar. É muitas vezes a sua vontade, muitas vezes alguém te irrita, te tira do sério, e você quer tomar atitude de suas próprias mãos, quando na verdade você deveria orar. É falar com Deus. Mas pastor, o senhor não sabe como é lá na minha casa, o senhor não sabe como é no meu trabalho. O senhor não sabe as lutas que eu passo. Não dá, tem hora que eu tenho que responder. Tem hora que eu tenho que responder à altura. Meu amado, minha amada, quem vai dar a sua resposta é Deus, amém? Ora a Ele, entregue nas mãos dEle. E pare de tomar as atitudes por sua própria conta. Amém, igreja? Glória a Deus. É hora de quebrar a barreira também desse gigante, amém? Já estamos encerrando, quero chamar os irmãos de louvor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 50. 1 Samuel 17, 50. Diz assim: prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com a pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Vamos nos colocar de pé nesse momento, igreja. Quando você começar a quebrar as barreiras que estão te impedindo de continuar, Deus tem uma grande vitória para a tua vida. Amém? Deus tem uma grande vitória para a tua vida. É hora de quebrar a barreira do leão, a barreira do urso, a barreira do gigante, a barreira da tristeza. É hora de quebrar a barreira dos olhos naturais. É hora de quebrar a barreira do tempo. Não pense que está demorando, é no tempo certo, amém? Os milagres vão acontecer na tua vida, é no tempo certo, é no tempo de Deus. Deus está te preparando para você receber tudo aquilo que Ele tem para a tua vida, amém? Glória a Deus. Se está demorando é porque Deus está te capacitando, é porque é algo grande, amém, igreja? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, feche seus olhos. Vamos louvar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Louve, igreja. E os teus ouvidos
estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Ele é fiel, igreja. Ele é fiel e vai se cumprir na tua vida também. Amém. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir, igreja. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração agora, vamos orar. Pai amado, Pai bendito, te agradecemos, Senhor. Toma aqui cada vida, Senhor. Deus Todo-Poderoso, aquele que tem enfrentado muitas barreiras, Senhor, que muitas vezes pensou em desistir, pensou em parar, pensou que não era para ele. Oh Deus Todo-Poderoso, vai tocando nesta vida, Senhor. Deus, fala ao coração aquilo que o homem não pôde falar. Oh Deus Todo-Poderoso, que em nome de Jesus, Senhor, venhamos entender que temos que quebrar estas barreiras, Senhor, para encontrar, Senhor, aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, toma cada vida aqui presente, Senhor. Sabemos que Tu tens um chamado para cada um, Senhor. Sabemos que Tu tens sonhos a realizar, Senhor. Então te pedimos, Senhor, realiza sonhos, Senhor, realiza projetos, Senhor, abençoa, Senhor, coloca, Senhor, o teu servo, a tua serva, naquele lugar que tu prometeste, Senhor. Sabemos que temos a barreira do tempo, Deus, mas, Senhor, te pedimos agora, nos capacita, nos prepara, Senhor, que esse tempo chegue o quanto antes, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que possamos, Senhor, nos alegrar em Ti, Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, toma cada um aqui, Senhor. Tira, Senhor, toda a tristeza do coração, tira toda a angústia, Senhor, toda a ansiedade, Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, que em nome de Jesus, Pai, cada vida aqui, Senhor, possa encontrar, Senhor, aquilo que Tu tens para ela, o Teu propósito, Senhor. Toca, Senhor, em vidas aqui, Senhor, e te pedimos, Senhor, por cura, Senhor, por libertação neste lugar, Senhor, porque também devemos quebrar, Senhor, as barreiras, a barreira dos gigantes, Senhor, que são as nossas vontades, ó Deus. Então que em nome de Jesus, Pai, possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Deus, é o que te oramos, Senhor, e já nos fazemos agradecidos, Senhor, porque cremos, Senhor, no Deus vivo de Israel, que vai cumprir cada coisa que nos prometeu. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus.